Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir finalizando a nossa reflexão. Não tenha medo. Temos refletido nessa passagem em que temos a primeira ocorrência do medo. Em Gênesis capítulo 3, Adão diz a Deus: ouvi a tua voz soar no jardim, fiquei com medo porque estava nu e escondi-me. A essência do medo reside em nossa falta de confiança no amor e no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Adão suspeitou da sabedoria de Deus, rompeu com a sabedoria de Deus e ele desconfiou do amor e do cuidado de Deus. E aí ele passou a sentir medo. Portanto, medo tem uma relação direta com confiança. Quando perdemos a confiança em alguém, quando perdemos a confiança numa dada circunstância, nós sentimos medo, sentimos receio, sentimos dificuldades em prosseguir, porque não encontramos nenhuma segurança. O medo pode ser caracterizado como uma reação a algo, uma resposta do organismo a um objeto de contornos definidos. O medo pode ser paralisante porque ela subtrai de nós a capacidade de agir. Numa perspectiva coletiva, temos ouvido a falar sobre o medo social, que é uma emoção que pode ou não ter um objeto específico e determinado. Um medo difuso num coletivo de indivíduos é o que muitas vezes temos assistido nos nossos dias. Medo de prosseguir, medo de trabalhar, medo de continuar com os estudos, medo de investir, medo de continuar a viver com confiança, porque é de facto o que não existe. O oposto do medo é a confiança, que é o que nós desejamos, a confiança. E esta é uma das forças mais importantes da sociedade. Se configura como uma emoção que é a base da ação humana. Sem confiança relativa ao futuro, a vida e a relação entre as pessoas se torna impossível viver. Sem a confiança, é impossível viver em sociedade. Sem a confiança, é impossível nós vivermos a vida de uma forma que seja saudável, que seja normal e que faça sentido a nós e aos nossos filhos. Fiquei com medo, falta de confiança, sentimento paralisante que esgota as nossas forças e corrói os nossos sonhos. O que estamos mais vivendo hoje é um colapso emocional porque fragilizamos a confiança que temos na vida, no futuro e nas relações. Como é que realmente Deus quer nos curar dos nossos medos e depositar nos nossos corações fragilizados confiança? É o que temos vindo a aprender ao longo das nossas reflexões. A primeira foi: não tenha medo diante das decepções do presente. A experiência fantástica de Abraão, que nos convida a descansarmos no Senhor. Vimos: não tenha medo diante das mudanças inesperadas. A experiência de Jacó, que descansa em Deus também quando sentia-se num contexto de muito medo. Na nossa reflexão anterior, não tenha medo diante de um novo normal, diante de uma nova normalidade. O que é que Deus nos orienta? A olhar para Ele e a prosseguir. Hoje queremos terminar vendo: não tenha medo diante das crises e adversidades. E o nosso texto de reflexão encontra-se em Isaías
41. Isaías viveu em Jerusalém. Foi um profeta. Ele anunciou em nome de Deus a mensagem de juízo diante da corrupção e rebelião dos líderes de Jerusalém. Também denunciou a desobediência ao compromisso que tinham com Deus. O profeta Isaías anunciou uma mensagem de esperança sobre o povo. Justamente por causa do pecado do povo, o povo teve que experimentar o exílio, teve que experimentar o cativeiro numa terra estrangeira chamada Babilônia por 70 anos. E o povo, naquele contexto de exílio, perdeu a esperança, perdeu a alegria, perdeu o sentido e o propósito para as suas vidas. E o profeta Isaías vem com uma mensagem de esperança de Deus para este povo. E nós podemos entender a mensagem de Isaías a partir deste pequeno gráfico. Tem duas partes principais, mas depois tem pequenos blocos. Entretanto, o que marca o livro é o exílio à Babilônia. O exílio à Babilônia foi um momento muito difícil para o povo. Foi um momento de confinamento. Foi um momento de isolamento, tanto social, assim como espiritual. Longe do templo, longe das suas casas, sem acesso aos serviços básicos de sobrevivência, os seus relacionamentos desfeitos, escravizados em terra estranha, não podendo levar os seus filhos à escola, não podendo levar as suas vidas como deveriam levar, sem uma cidadania, porque já não tinham mais uma pátria, não tinham uma nação. Portanto, o povo encontrava-se num contexto de crise e adversidade. E é nesse contexto de crise e adversidade que o profeta Isaías anuncia uma mensagem de esperança. E a mensagem de esperança começa num tom de julgamento. A imagem que é criada, o cenário é todo de um tribunal. O texto diz: calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Deus tem aqui, coloca o povo diante de um contexto em que ele julga todas as nações, porque ele é Deus. O tribunal celestial contra a idolatria do povo. Deus julga a idolatria de outras nações. Ele julga a confiança que as nações tinham em deuses que tinham boca, mas não falavam, tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam. Calem-se. Essa é a expressão que é usada no texto. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço? O tribunal celestial contra a idolatria do povo, das nações, ainda é colocada em questão. E a resposta de Deus, ele mesmo faz as perguntas, mas também responde. Ele diz: quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Sou eu, o Senhor. Portanto, Deus acusa as nações da sua tolice em buscarem sentido e significado para a vida na idolatria. E ele diz que não faz sentido, porque quem criou todas as coisas, quem trouxe à existência tudo aquilo que hoje nós podemos ver e sentir, é o próprio Deus. Portanto, a idolatria é uma mentira. O texto avança e fala que aquele que alisa o martelo incentiva o que abate. Fala do desespero desses povos que não entregam-se a Deus, muito pelo contrário, buscam a sua confiança noutros deuses, buscam sua confiança
em ídolos estranhos. Portanto, o desespero desses povos, o desespero das nações, ela é notória quando se encontram diante das crises e das adversidades. O ídolo, ele funciona quando nós não precisamos deles. Mas a idolatria, ela é desmascarada como sendo inútil diante da crise e da adversidade. Se de fato nós queremos ver um homem, uma mulher, a buscar pelo Deus vivo e verdadeiro, muitas vezes há de ser diante da crise e da adversidade. Porque enquanto a crise não bate à nossa porta, enquanto a adversidade não chega, os ídolos parecem fazer sentido, porque deles não é cobrado nada. Não precisam ser reais, eles só precisam ser imaginados. Por assim dizer, o texto avança nos ensinando algumas lições importantes depois desta denúncia do que Deus ele quer fazer nas nossas vidas diante das crises e da adversidade. Em primeiro lugar, Deus ele nos chama para um relacionamento com Ele mesmo. Porque aqui Deus, ele, depois de julgar as nações, traz uma mensagem que contrasta. Ele diz: você, porém, ó Israel, mas você é Israel, mas você é meu povo, meu servo Jacó, a quem escolhi. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, devem proceder de uma forma diferente. Deus tem expectativa de que o seu povo se relacione com ele. Apesar das nações, apesar de outros povos estarem a encontrarem seu refúgio em ídolos, em deuses falsos, para simplesmente se frustrarem, o povo de Deus precisa entender que Deus nos chama para um relacionamento com Ele mesmo. Veja só as expressões. Ele diz que o seu povo é meu servo, a quem escolhi, meu amigo. As expressões são muito afetivas. É preciso percebermos, queridos irmãos, que em tempos de crise e adversidade, Deus mesmo assim ainda continua ansiando por um relacionamento profundo, por um relacionamento genuíno com o seu povo. Não sei como vai a sua vida de adoração pessoal. Não sei como vai a sua vida de comunhão, de devoção. Não sei como vai a sua vida de leitura bíblica. Não sei como vai a sua vida de oração. Não sei como vai a sua vida de obediência. Mas lembre-se, querido irmão, que apesar de não podermos estarmos juntos, apesar de não podermos estarmos próximos, nós ainda não perdemos e jamais perderemos a nossa identidade em Cristo Jesus. A nossa identidade em Cristo Jesus faz com que nós nos relacionemos com o Pai, que nós nos relacionemos com Deus. Não sei se você tem nutrido, neste tempo de crise e de adversidade, um relacionamento genuíno e profundo com Deus. Porque se você fizer isso, perceberá que a confiança será restaurada e o medo será dissipado. Porque ao nos relacionarmos com Deus, vamos perceber que Ele é grande, poderoso e Ele pode nos carregar entre os seus braços fortes. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e os chamei e disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Deus nos chama para um relacionamento com Ele mesmo. Em segundo lugar, Deus nos chama para uma jornada com Ele mesmo. Por isso, não tema, por isso, não tenha medo, pois eu estou com você. Apesar de estar numa terra estranha, não tenha medo.
apesar de estar no exílio, não tenha medo, apesar de serem escravos, apesar de não terem uma cidadania, uma nação, apesar de não terem as seguranças mais básicas da vida, não tenha medo. Apesar de terem perdido suas famílias, seus trabalhos, não tenham medo, pois eu estou com você. A presença de Deus, mais uma vez, conforta o povo. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. E diz ainda mais, Deus não diz apenas que Ele faz a jornada conosco, não importa onde nós estejamos, mas Deus, Ele faz um trabalho muito especial nos nossos corações em tempos de crise e adversidade. Ele nos fortalece, Ele nos torna mais robustos, Ele nos torna mais sólidos, Ele nos torna mais firmes, mais resilientes, mais capazes de fazermos face aos momentos mais difíceis da vida. Portanto, a adversidade, o vale da sombra da morte, é um lugar em que nós, sim, havemos de passar, mas nós havemos de passar com o próprio Deus que diz: eu estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Deus nos fortalece nesses momentos. E Ele também nos ajuda. Eu o ajudarei. E diz que eu o segurarei com a minha mão direita, com a minha mão vitoriosa, eu o segurarei. Deus nos pega pela mão como um pai segura o seu filho pela mão quando vai atravessar a uma estrada. Portanto, nós não estamos sozinhos nessa jornada, não estamos sozinhos neste tempo de luta e de dificuldades. Imaginamos que alguns perderam o emprego, imaginamos que alguns estão sem as oportunidades que gostariam de ter. Sabemos que o futuro é incerto, não sabemos para onde caminhamos. Está tudo muito suspenso, muito volátil. Não temos certeza de muita coisa, mas nós podemos ter certeza de que Deus, Ele está conosco nesta jornada e que Ele está a fazer um trabalho transformador nas nossas vidas. Diz ainda mais o texto: veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas à palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor, e no Santo de Israel se gloriará. A ideia é a mesma. Por fim, Deus nos chama e redime a nossa história, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei. Deus deixa claro que o seu povo é pequeno. Deus deixa claro que o seu povo é frágil como um verme. A pequenez da sua força deveria levar o povo a depender cada vez mais de Deus. Infelizmente, num tempo como este em que nós percebemos a nossa fragilidade, tem sido também um tempo em que com muita tristeza vemos alguns a se afastarem de Deus, alguns a buscarem sobreviver a partir das suas próprias forças. É importante, queridos irmãos, tomarmos a consciência da nossa pequenez. É fundamental tomarmos a consciência da nossa incapacidade. É fundamental percebermos que não temos resposta para fazermos face ao contexto que nós vivemos.
quer socialmente, quer economicamente, quer a nível físico da saúde. Mas nós não precisamos ter medo, apesar disso. Porque quando nós reconhecemos a nossa pequenez, facilmente podemos nos refugiar em Deus. Podemos restaurar a nossa confiança em Deus. E ao fazermos isso, podemos perder gradualmente o medo. Podemos dissipar as sombras do nosso coração, da nossa alma. Deus diz que eu sou seu redentor. Eu sou o seu ajudador. A expressão redentor é uma expressão muito forte. No contexto do povo de Israel existia uma figura real chamada Redentor, que geralmente o Redentor era aquela pessoa que possuía muitos recursos, era uma pessoa rica, mas também o Redentor era uma pessoa de boa vontade, que aquelas que encontravam-se em dívidas e precisavam resgatar as suas terras, as suas famílias, e que não tinham condições de fazerem por recursos próprios, essas pessoas procuravam um redentor, também conhecido como resgatador. De modo que aquele redentor atendesse a uma necessidade que de outra forma seria impossível. Deus, ele se aproxima ao povo e ele diz que ele é o redentor do seu povo. Ele é aquele que se aproxima do seu povo e resgata o povo da miséria, resgata o povo da pobreza, resgata o povo da escravidão, resgata o povo do seu medo. Deus é o nosso redentor. Deus é o nosso resgatador. Ele quer redimir a nossa história, independentemente das escolhas que nós fizemos no passado, independentemente do tempo em que nós vivemos. Deus é o nosso redentor e Ele quer redimir a nossa história. É Ele quem nos segura pela sua mão, é Ele quem nos ajuda. Ele é o nosso redentor. E diz ainda mais, para terminar, que Ele vai fazer um grande milagre na vida do seu povo. Ele disse àquele povo que encontrava-se em situação de pobreza extrema. Ele diz a Israel: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Eu transformarei o deserto num lago, o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro. Uma imagem muito forte, que Deus ele vai de fato intervir na nossa história, vai intervir nas nossas vidas, e Ele vai fazer com que o deserto dê lugar a um grande jardim. Ele vai fazer com que lugares secos nas nossas vidas possam ser regados por rios. Ele vai fazer com que o chão ressecado possa ser uma fonte de água viva. Essa é a nossa esperança. Que nesse deserto que nós vivemos, em que olhamos para todos os lados e não conseguimos encontrar um motivo para acordar de manhã e seguir com a vida, Deus ele pode transformar, e temos de facto fé, temos confiança sim, de que Ele vai transformar para a sua glória e também para a nossa alegria. E o texto diz que Ele fará tudo isso para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso. Glória a Deus, que o Santo de Israel o criou, para que todos de facto possam perceber que existe um Deus, existe um Deus que está preocupado em redimir a história do seu povo. Portanto, reflita à luz disso como está a sua confiança no momento em que nós estamos a viver.
Como é que está a sua vida de devoção a Deus no momento em que nós estamos a viver? Você tem orado? Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem estudado a sua Bíblia? Reflita como tem nutrido esses dias a sua caminhada, como tem feito a sua devocional. Traga à memória momentos em que sentiu a mão de Deus segurando a sua mão. Traga à memória, traga à lembrança como Deus lhe tem sustentado de forma gloriosa e deixe que essa memória possa lhe informar de que assim como Deus agiu no passado, está a agir hoje e continuará a agir, porque Ele é fiel. Que assim seja para a nossa alegria, mas também para a glória do nosso bom Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.